Então, pessoal, mais uma vez aqui é o Adno falando, Adno Teles de Moraes. Nossas atividades aí voltadas para advocacia, conhecimento e assessoria. Hoje nós vamos fazer um breve comentário a respeito dessa febre que ficou aí no segmento da área jurídica, que chamou a atenção de muitos trabalhadores, conhecidos nossos, inclusive. Eu, particularmente, nos últimos 3 dias, eu já tive mais de 5 chamadas só nesse ponto, que é a dúvida com relação à questão da revisão do FGTS, ok? Então vamos aqui adiante. Eu estou citando aqui como, por exemplo, no canal de chamada do Concurso Brasil, um canal voltado até para segmento de concurso, porque pelo fato de não estar havendo mais concurso ultimamente, eles estão se prestando para outros tipos de notícias voltadas para subsídios de interesse essencial da população de modo geral, e naturalmente eles comentam a respeito da questão da revisão. Então, na oportunidade, prosseguindo aqui, nós estamos comentando a respeito do FGTS. Esse canal, sem prejuízo de muitos outros, ficaram noticiando: pessoal, primeiro, prazo limite até dia 13, que a princípio seria amanhã, no caso, né? Hoje é dia 12. Gente, isso é a pauta que estava para a sessão que é realizada toda quinta-feira no plenário do Supremo Tribunal Federal. Está em pauta esse julgamento. E, a começar, isso não é uma disposição dada em lei, não é uma disposição regulamentar, com prazo peremptório, improrrogável. Isso, na verdade, nem é um prazo, isso é um processo que está questionando a constitucionalidade da revisão da taxa referencial de 3% do Fundo de Garantia, porque essa taxa referencial ao longo dos últimos anos, em especial ao longo do último ano, o último ano, inclusive, ficou tão baixo o nível inflacionário da taxa média de mercado que a taxa referencial passou a ser até mais interessante que o próprio IPCA. E sem prejuízo do fato de que também o IPCA não é referencial para os demais fins para tanto, tá? Mas o que acontece? A questão principal da FGTS é que a taxa referencial de correção de 3% anual definido por lei, com essa mania nossa de definir tudo mediante canetada, ficou fora da realidade inflacionária dos últimos anos aqui na economia brasileira, que passou por muitos mais baixos do que altos, na verdade, né? E isso, obviamente, gera um prejuízo ao patrimônio do indivíduo que realiza a contribuição e não tem o seu dinheiro rendendo de acordo com a média das taxas de correção de mercado, as quais ele poderia fazer com o fundo privado, por exemplo. Falamos isso, inclusive, até em sede de poupança bancária. Então, o que acontece? Primeiro, dessas notícias, muitas coisas são ditas, e esse é o questionamento principal. E sim, a princípio, todos passam a ter interesse de obter esse reajuste. Sim, também ninguém vai ficar rico em função dessa situação. Apenas o fato de que esse reajuste vai desonerar um pouco a perda patrimonial em função dessa taxa referencial ao longo dos últimos anos, sem prejuízo, inclusive, de 2020, por causa da questão da pandemia, que houve uma queda abrupta na economia de modo geral. E, para todos os fins, sim, passa a ser um interesse de natureza difusa, tá? Nível transindividual, não coletivo apenas, de que todos têm, em função dessa causa em comum, o interesse de se socorrer dessa revisão, que, em verdade, deveria já ser permitida, para até desonerar a máquina do judiciário via administrativa, com base nos órgãos competentes da administração pública federal para administrar essa questão. Sendo que, obviamente, como muitas das vezes ocorre junto ao INSS, o Ministério da Economia, do Trabalho, quando se visa a pretensão com efeitos replicantes que venham a onerar o erário público, já muito defasado em função de todas as questões econômicas de sabência pública e notória, é óbvio que eles têm até orientações gerais, né, dentro dos protocolos de sua atuação dos departamentos competentes, e muitas das vezes até por pareceres jurídicos, administrativos vinculantes, outras vezes apenas opinativos, outras vezes até para efeitos de dispensas gerais dentro dos seus próprios departamentos, de que eles venham a negar todo e qualquer pedido em sede administrativa para tanto. Sendo o fato de que para esses fins não se reconhece como exceção de buscar no judiciário diretamente essa pretensão. E muitas demandas vinham sendo ajuizadas. Muitas das vezes, obviamente, o juízo os juízes competentes desses casos vieram a conceder esses tipos de pretensões, porque realmente se trata de um deságio por parte daquela contribuição que é feita para efeitos de FGTS,
que acaba minorando o patrimônio do trabalhador de modo geral. Cada caso um caso, com as suas sentenças, umas desfavoráveis, muitas favoráveis ao trabalhador, nesse ponto, o contribuinte de modo geral. E acabou que, obviamente, as instituições interessadas, através de todas as suas iniciativas legais, até mesmo lobbies, não deixaram isso barato e levaram às instâncias superiores, que do próprio STF também, que conferiu essa possibilidade, acabou parando ao questionamento da constitucionalidade dessa revisão no STF. Agora, pessoal, vamos remontar o primeiro ponto aqui para desvendar todo e qualquer problema a respeito desse caso. Primeiro, o prazo é até dia 13. Primeiro que já houve a suspensão da pauta. Não vai haver esse julgamento amanhã. E é claro que não vai haver, pessoal. Vocês não lembram do episódio da desaposentação? A desaposentação iria onerar o INSS no que diga respeito ao seguro previdenciário e o regime geral de previdência de modo geral, que simplesmente o sistema que já está à beira de um colapso, ele simplesmente iria implodir. Então, qual foi o entendimento do STF? Primeiro, as medidas que já estão sendo adotadas para efeitos do FGTS, tal como aconteceu na desaposentação. Eles suspenderam pautas reiteradas vezes e seguraram o máximo possível esse julgamento. Sendo que, na oportunidade, eles já haviam reconhecido a repercussão geral do caso e haviam suspendido a possibilidade de você questionar e obter liminares nesse sentido em juízo a cada caso um caso. Sendo que desde já é uma grande facilidade que nós temos em sede do FGTS agora. Isso não fora feito, simplesmente só retiraram de pauta o julgamento e não reconheceram sua repercussão geral. Repercussão geral no sentido de evitar liminares a serem pretendidas caso a caso em juízo. Tá? Então, você pode pretender, eventualmente, aquilo que a gente chama de tutela jurídica de urgência satisfativa, considerando os precedentes, as jurisprudências locais, por exemplo, de reconhecer a possibilidade dessa revisão? Sim, você pode pretender na oportunidade e obter essa liminar de acordo com as peculiaridades circunstanciais do seu caso, tá? E esse julgamento do STF, a princípio, se eles não reconheceram a suspensão em caráter liminar dessas possibilidades para os demais juízos, a princípio você pode se fazer valer para tanto. E desde já fica mais um adendo. E vem cá, se isso for possível, pretendendo essa situação em juízo, qual seria a razão qual seria o objeto que nós iríamos pedir? Antes de tudo, uma correção de acordo com a taxa média de mercado. Não adianta também você vir e querer dizer que você ficou com deságio na razão proporcional do IGPM. Primeiro que o IGPM não se aplica para esses fins, teve um reajuste absurdamente em caráter de onerosidade excessiva de mais de 32% só no ano passado, por causa das restrições de pandemia, e obviamente ele não responde como o reajuste da média de taxa de mercado, considerando, por exemplo, o PCA, que inclusive ficou abaixo até mesmo da própria taxa referencial de 3%, ficando na média entre 2% e 2,5%. Sendo que agora, para 3,5%, é que a Selic foi posta junto às disposições dadas pelo Copom. Depois de anos e anos em juros quase que no linear de juros negativos. Então é isso, pessoal. Só para comentar esse ponto também, respondendo essa situação, o prazo foi até dia 13. Primeiro que suspenderam, não tem mais pauta para tanto, não é um prazo legal, é apenas uma pauta de julgamento para analisar a constitucionalidade para efeitos gerais, abstratos e vinculantes, como controle concentrado de constitucionalidade. E não, isso não prejudica o fato de você poder pretender o seu caso concreto em juízo, a título liminar, porque eles não concederam suspensão de liminar para tanto, só tiraram da pauta. Então não existe esse prazo de dia 13, como eles haviam comentado inicialmente. Dessa situação, então, já comentamos outros pontos também envolvidos, quanto à razão de ser esse reajuste. Já comentamos sim da possibilidade de você, no caso concreto, poder obter essa liminar. Muitos juízes, em regra, concedem em função dessa questão de proporcionalidade, obviamente. E sim, tomar cuidado também quanto ao fato de, eventualmente, você vir a pretender não colocar como reajuste de média de taxa de mercado o IGPM. Se você fizer isso, o juiz não vai conceder, porque o IGPM não responde ao reajuste da taxa média de mercado, ok? Então, essas são as considerações a serem feitas aí para efeito do FGTS, que eu já vou disponibilizar nos grupos, para tanto, sem prejuízo do fato de que muitos comentam a respeito. E sim, dá para se obter a sua pretensão de reajuste, de revisão no seu caso concreto, considerando o fato de que isso inclusive saiu da pauta de julgamento do STF. Mas se o STF julgar isso em sentido contrário, desde já ressaltamos, a verdade seja dita. Acreditamos sinceramente que, como isso envolve um prejuízo muito grande ao erário federal, que já está completamente comprometido em função de todos esses auxílios emergenciais,
e uma inflação sem precedente na história moderna da nossa economia, a título de aumento de M1 no mercado, muito provavelmente o que acontecerá vai ser o ocorrido tal como na questão da desaposentação. Será reconhecido o direito, todavia, por uma questão de reserva do possível, de forma praxeológica, não vai ser possível a concessão para tanto. É aquele fato, ganhei, mas não levei. Então segue essas observações. Grato pela atenção de todos, um grande abraço, fiquem com Deus, até mais.